Olá, olá, gente, tudo bem? Espero que você esteja bem e muito obrigado por acompanhar os trabalhos que a gente faz aqui no nosso Estação Hub One, o nosso podcast. Toda semana temos convidados, gente que conta histórias, que fala de si, que fala do seu entorno, com quem a gente aprende e aprende sempre e mais e mais. Eu peço a você, gentilmente, se puder, dê o like, compartilhe, acompanhe, passe adiante, porque hoje temos uma prosa para lá de especial. Como sempre, né? Transmitido direto da estação Hub One em Cascavel, na JK Esquina com a Brasil, região central, o nosso ecossistema de inovação, que vive uma semana muito especial. Nós estamos em agosto de 2024, dia desses inauguramos aqui do ladinho o Eletroterminal Cascavel, dando mais um salto de sustentabilidade com a frota de ônibus elétricos. Mas essa é uma outra história, esse é um outro podcast. Hoje eu falo com o Matheus Graeff, que é facilitador, palestrante, mais um especialista dessa área que a gente tem tanta carência, que é a de comunicação. E como a gente precisa comunicar cada vez mais e melhor. Como eu falo sempre, deixar o claro bastante para sermos realmente claros. Matheus, é bem-vindo. Obrigado pela presença. Que bom que você chegou para a gente conversar, querido. Seja bem-vindo mesmo. Obrigado, Beni. Obrigado a toda a estrutura, né, a estação. Porque quando a gente fala de comunicação, a gente tem o desejo de transformar vidas. Quem tem o dom, né? Alguns falam de dom, outros falam de facilidade, mas o que a gente tem é uma ferramenta. E essa ferramenta da comunicação, a gente deve utilizar ela para transformar vidas, para fazer com que a vida do próximo seja melhor, entregando conhecimento, ferramentas, enfim. Então, agradecer a oportunidade. Nós que trabalhamos com isso e temos esse zelo, e você demonstra isso em cada palavra, é muito legal que alguém tenha esse dom, esse compromisso. Passamos também por um processo de transformação, ou alguém que nos levou a entender a importância da nossa própria existência. Sim. Como é que isso se deu na tua vida, Matheus? Perfeito. Falar da nossa história é muito gostoso, né? Porque é bom. É o que a gente mais sabe. Mas o que é interessante, eu sempre fui o cara da comunicação. Então, a minha vida inteira eu fui ator e palhaço. Então, que legal, cara. Eu fui palhaço profissional, já fui em hospital, crianças com câncer, apresentações na rua. Mas você vai falar mais sobre isso. Pois é. Que legal. E aí, o mundo do teatro ele surgiu porque eu era o verdadeiro satanás dentro da sala de aula. E aí, a professora fala com a mãe, o que dá pra gente fazer? Vamos colocar no teatro. Aí vai no teatro. E aí, dentro do teatro, essa parte da comunicação, dos palcos, sempre fez parte da minha adolescência. Fiz educação física. Na educação física, no último ano, eu sou convidado para um curso de formação de palestrantes do professor Itamar Ribeiro, aqui de Cascavel. Bem legal. E aí, nesse curso, ele me cria-se uma expectativa sobre mim. Não, ele vai ser muito bom e tudo mais. Eu fui lá e eu, formando, né, no último ano da educação física, levei nessa experiência da formação de palestrantes um trecho do meu TCC. Né? O meu TCC era sobre o efeito do bom humor na qualidade de vida de professores. Quanto o nosso bom humor afeta a nossa qualidade de vida. Quem é mal-humorado vive menos e pior. Quem é bem-humorado vive mais e melhor. Pô, joia. Levei esse tema lá no curso. Fui uma desgraça, porque eu apresentei em 6 minutos, talvez o trecho do meu TCC mais rápido possível. Por quê? Um formando de educação física, tinha mestres e doutores na minha frente. Eu falei, meu Deus, o que esses caras querem ouvir eu falar, né? Quem sou eu? Nisso vou muito mal, mas o professor Itamar vê uma centelha de um dom, talvez de uma facilidade que eu tivesse com a comunicação, uma expectativa. Que lindo isso. E aí acompanho ele já há quase 7 anos. Vamos dividindo o palco. Ontem mesmo a gente estava em Foz do Iguaçu apresentando para o Rotary. Hoje à noite temos um curso de formação de vendas. Amanhã e sexta-feira temos o Sindicato Rural, mais de 2.000 mulheres, onde a gente vai fazer todas as palestras, todos os intervalos, show de entretenimento. Foi essa pessoa aí que transformou o meu mundo da comunicação. Que maravilha. E nasceu de uma observação da professora. Precisamos dar um jeito desse menino. O que a gente faz, mãe? Fala demais. Vamos usar pro bem isso aí, pelo amor de Deus. Parar de tacar bolinha. Sim. Que joia. E aí você acabou entendendo isso como a vocação mesmo, o caminho a ser seguido profissionalmente. Isso, foi até inclusive o meu ponto de decisão para entrar na educação física. Eu sei que não parece, mas eu sou formado em educação física. Mas eu entrei porque dentro da educação física existe a recreação. E a recreação é o profissional que ele vai trazer humor, alegria, diversão, atividades dinâmicas para que aquele ambiente, aquela situação se torne proveitosa, alegre, divertida. Sim. E dentro da recreação eu pensei, eu era palhaço, eu era ator, mas o mundo da arte dentro do Brasil ele ainda é muito discriminado. O potencial de você crescer é muito pequeno. Então eu entendi como que eu posso utilizar as ferramentas e as habilidades que eu tenho com a comunicação, os palcos, a história que eu tenho
então dentro da educação física. E aí, dentro da recreação, me encontrei, ao mesmo tempo aula de funcional, aula de dança, aula de ginástica, eu dei tudo porque a gente conseguia fazer uma aula diferenciada, divertida, emocionante. E ao mesmo tempo fiz uma pós-graduação em docência no ensino superior, então o conceito de aulas e treinamentos já começou a fazer parte, e aí vem o curso de formação de palestrante também. E é um caminho, na tua opinião, Matheus, para que o ambiente escolar se torne um ambiente mais interativo, mais atraente, mais interessante, porque com o advento da tecnologia e o crescimento dela, cada vez o analógico vai precisando ser substituído. Sim. Mas não necessariamente pelo tecnológico, né? Ele pode ser substituído pela arte, né? É. Eu sempre falo assim que lutar contra é fechar portas. Certo. Então, se você vai lutar contra uma ferramenta, pode ser uma ferramenta tecnológica, pode ser uma dinâmica diferente que o professor vai estar utilizando, você está fechando portas. Tem um aluno que ele tem um aspecto mais do artista, tem outro que é mais da comunicação, outro mais introvertido. E a dinâmica desse professor, desse facilitador, é entender como que eu posso utilizar das ferramentas para que as portas sejam abertas, né? E entender isso precisa que esse professor também seja treinado. Sim. E investir nele. E falta muito isso. A gente não muito isso. encontra tantos professores buscando essa formação e, ao mesmo tempo, um incentivo externo, né? Além de faltar tempo para ele, falta a percepção de quem gerencia isso. Sim, né? exato. Seja público ou seja privado Claro, também. Né? claro. Esse professor se tornar um professor leitor, um professor ator, Sim. um professor informado, Sim. informatizado, né? Sim. Um professor tecnológico. Na prosa, conversando hoje com Matheus Graeff, falávamos sobre facilitar a vida das pessoas através de uma boa comunicação e ele deu uma deixa legal aqui, que é a história de, além de ter sido um aluno que deu trabalho, ter descoberto na arte uma vocação que acabou e está fazendo com que muitas pessoas sejam alcançadas. Isso é lindo, porque é vocacional e quase sacerdotal, né? Essa coisa de ter sido palhaço, como é que é isso, Matheus? Foi muito interessante, porque dentro do mundo da arte e da comunicação, se eu era o Satanás da sala, era por um motivo. Eu tinha verdadeiro prazer, e eu falo isso com muito orgulho ainda hoje, porque eu tenho verdadeiro prazer em fazer as pessoas darem risada. Eu não sou o artista dramático que gosta de sentir, de fazer a pessoa sentir 1000 emoções. Não, eu gosto de fazer a pessoa rir. Mas, diferente do stand-up comedy, que talvez seja algo mais engessado, eu gosto da arte como um todo, do improviso. Ela é também física. Exato. E o meu físico, ele é engraçado por si só, eu acho, né? E aí, ao mesmo tempo, você, dentro do palhaço, você começa a entender algumas técnicas dessa palhaçaria. E aí, na palhaçaria, desde os meus 12, 13 anos, você começa a fazer algumas formações. Cascavel era um polo artístico muito grande ali na época de 2005, 2008, até uns 2014, que foi onde eu saí do colégio. Onde tinha curso de teatro ali no Eleodoro, tinha as formações de teatro ali do Marista, vários professores, tinha um grupo de palhaços aqui em Cascavel, chamado Risologistas Doutores do Riso. Com eles eu fiz as primeiras formações, primeiras oficinas, até que veio algumas formações externas, né? Grupo Lume de Curitiba, onde me entregou algumas oficinas ali de teatro, dramatização e tudo mais. Até que foi o ápice da minha formação enquanto palhaço, que foi talvez o maior palhaço do Brasil, chamado Márcio Libar. Né? Ele preparou palhaços ali, inclusive, daquele filme O Palhaço, do Selton Mello. Que é uma obra-prima. Exato, ele foi um dos melhores filmes que o preparadores. cinema brasileiro já fez. É um dos filmes que entra no meu coração, você não tem ideia. Então nós temos isso em comum, que esse é um dos que eu mais vi. Sim. Assim, e vejo sempre. E que é o que premiou o Moacir Franco como ator que ficou menos tempo em cena e ganhou um prêmio, né? Sim, porque ele só ficou 7 minutos e deu uma aula de interpretação. Meu Deus. Né? Mas o Selton Mello é gênio, né? Sim. E nessa vida do palhaço é isso. E entender como que você, através da menor máscara do mundo, você consegue colocar o riso, uma emoção, um carinho, um sentimento que pode transformar a vida de uma pessoa. Porque... E você tem algum case, algum momento, alguma experiência, talvez até num ambiente hospitalar, que não te sai da cabeça, sabe? Puxa, valeu a pena só por esse paciente, Sim. Tem alguma história que te marcou? A gente teve algumas experiências assim, que foram tanto dentro do hospital, no mundo do teatro e ao mesmo tempo na rua. Tá. Tem um palhaço extremamente famoso chamado Tchakovati. Ele é um dos caras maiores referências de... Ele vai aqui no centro de Cascavel e ele começa o número dele com 0 pessoas. Quando você olha, daqui 5 minutos tem 200 paradas em uma roda assistindo o show dele. Que energia, hein, cara? Você começa a olhar hein? isso. Dentro das minhas experiências, foi um pouco dentro dessa da apresentação ali de rua, né? Onde eu nunca vou esquecer que, num primeiro momento, eu estava apresentando ali coisa de 10 minutos para minha primeira apresentação. Primeira experiência. E não tinha Isso em ninguém me Cascavel? assistindo. Em Cascavel. 2000 e...
2011, 2012, alguma coisa Na assim. região central ali. Isso, ali na frente do E não tinha calçadão. ninguém vendo. Público zero. Ninguém. Ou seja, faltava técnica, faltava comunicação, faltava muita coisa, meu Deus do céu. E aí você apresentar para ninguém foi muito marcante. Ao mesmo tempo, quando eu comecei a pensar assim, cara, esquece, ninguém tem que assistir, você tem que apresentar a tua arte. Quando você começa a entender que eu tenho que me divertir e não entregar um resultado no mundo artístico, que né? legal. Eu não tô vendendo ingresso ali, eu tava ali querendo apresentar. Quando eu comecei a me divertir, começam a vir as pessoas. E aí começa a dar risada, começa a interagir, você começa a brincar. A arte de ser palhaço é brincar. Tanto que a gente se assemelha muito à criança. Sim, não é, sim. não é como o adulto pensa. Quando eu vou fazer uma cena de um dentista, não é o adulto que está pensando que a dor, que ele vai ter que ir para o trabalho, que ele está atrasado. Não, é a criança que vê aquilo como um monstro e como que ela vai superá-la e travar uma grande batalha com aquela ferramenta, né? E, então essa foi uma das coisas, né? Você conseguir transformar o zero em um espetáculo foi muito bacana. Dentro do hospital, eu fiz algumas intervenções em algumas clínicas na parte da recepção. E na recepção você entender que a pessoa, antes de um diagnóstico que pode ser severo, ela ainda assim ela pode rir. E é naquele momento você conseguir trazer um conforto, um acalento, isso transforma a vida da pessoa. A ponto de ela sair depois e te encontrar e falar, cara, você não tem ideia como eu tava nervoso, mas Fez aquela bem pra ela. pequena dinâmica que você fez, um brinde que você me deu, uma pequena piada, me acalmou, eu esqueci. Aí depois eu fui pra clínica e deu tudo certo, graças a Deus. Matheus, e como é que isso foi entrando no trilho de uma rotina profissional? Pô, é isso que eu faço bem, é isso que eu farei para o bem. Sim. Eu sempre entendi que nós temos que utilizar e trabalhar sempre com a ferramenta que nós temos. Se a minha facilidade à comunicação é uma coisa que eu consigo desenvolver muito bem. Outras, por exemplo, eu tenho que é processos. Eu gosto de trabalhar a parte processual, a parte mais chata, que a galera às vezes tem meia resistência. Não, eu tenho essa facilidade com o processo. Então, você entender quais são as minhas facilidades, aonde eu vou bem. E a comunicação sempre foi isso. Eu sempre gostei, Ginasfag, que era a apresentação dos acadêmicos da educação física. Eu era o cerimonialista, eu que fazia as aberturas. Aí você vai pro Fast Dance, outro evento da FAG, mesma coisa. Narrações de corrida aqui de Cascavel, narração de Muay Thai, cerimonial de casamento. Eu comecei a perceber que se eu faço bem, eu devo explorar. Então, o desafio para todas as pessoas é entender quais são as minhas facilidades? O que eu ainda tenho de uma habilidade que eu não estou explorando? E às vezes nós ficamos engessados dentro de um cargo, dentro de uma função que não explora essa habilidade, essa facilidade que eu tenho, né? Então, quando eu percebi que quando eu comunicava, as pessoas tinham prazer em ouvir aquilo que eu estava comunicando, eu pensei, essa aqui é uma forma de crescer. Aí vai você comercializar isso, né? Eu vou montar um produto digital, eu vou fazer uma palestra, eu vou ser professor de faculdade, independente do caminho que você pode seguir. É entender como usufruir dessa ferramenta. E a carência maior, a necessidade maior, dentre muitas, mas essencialmente falando, desse potencial cliente, qual é? O que as pessoas apresentam de maior necessidade quando te procuram, por exemplo, Matheus? Hoje as pessoas elas entendem que quem não se comunica não vende ideias. E hoje a gente às vezes... você mesmo estava numa reunião aqui antes, que talvez você não estava comercializando um produto, mas estava comercializando uma ideia, uma parceria, um projeto. E quando a gente vai vender um projeto e uma ideia, a forma como vamos apresentar influencia como um todo. Muitos dos treinamentos que eu dou é sobre liderança e vendas, né? E vendas tanto no presencial como no digital. Quando a pessoa me procura para isso, ela quer saber como funciona essa apresentação que converte em um negócio. Sim. Porque uma ideia deve ser convertida em um negócio. Mas existe técnica para isso? Existe. E a maioria das pessoas vai para essas apresentações ou vai fazer uma comunicação sem entender como utilizar essa ferramenta, sem entender como fazer uma boa roteirização. Mesmo tendo um produto. Né? Mesmo tendo um produto. E às vezes bons produtos, produtos maravilhosos, com ideias sensacionais, que têm potencial de crescer de forma exponencial. Você começa a olhar e pensar, pela forma como foi apresentada ou ofertada, eu não compro essa ideia. E às vezes isso serve até para situações mais simples. Você vai para uma entrevista de emprego, a forma que você está apresentando, talvez você seja um profissional extremamente capacitado, a melhor formação, o melhor conhecimento técnico, a melhor experiência. Mas se você não apresenta isso, essa ideia não se torna um negócio. Né? E há um crescimento grande do universo feminino nisso, ou seja, as mulheres estão empreendendo mais e procurando mais? Como é que é essa relação? Não, com certeza. Inclusive, agora mesmo, antes de entrar aqui, a gente estava numa reunião com uma líder, que era mulher, e isso parece estranho
que a gente está falando, mas há pouco tempo atrás isso Não era era difícil assim. de Não é, encontrar. exatamente. E isso é muito gostoso de perceber. Ao mesmo tempo, percebe-se a demanda e a necessidade de mais comunicações femininas. Como você começa a perceber que dentro de uma gama de palestrantes, quais são os mais contratados? A porcentagem deve ser em torno aí de 80% a 90% é do público masculino. Então, por que esse conceito ainda de autoridade é do homem? Sendo que uma mulher, independente da história dela, independente da experiência que ela tem, ela também tem esse mesmo poder de convencimento, de autoridade para transformar vidas. Então, o que eu falo para as mulheres é, cara, tem um mercado gigantesco aberto para que você possa trazer o seu conhecimento, trazer a sua experiência para transformar vidas. É legal você falar isso, que me ocorreu uma lembrança bem pontual, porque eu trabalho também com uma multinacional brasileira, uma Green Tech, chamada BMV Global, que monetiza áreas verdes. E é moderna, diferenciada. E as 3 CEOs são mulheres. Olha. E quando eu estou fazendo o pitch, ou comentando a respeito, né, que eu trouxe o conceito deles aqui para o Paraná, quando eu dou essa informação, é interessante que tanto homem quanto mulheres falam assim, isso é interessante. Sim. Que curioso. Sim. Porque é. Sim. Simplesmente porque é. Porque são as 3 que comandam a empresa, no bom sentido da palavra, né? Porque não há comando e controle, ela é bem horizontalizada. Sim. Mas é legal você falar isso, porque é uma realidade, né, que nós estamos vivendo, tanto que as mulheres é que estão ganhando as medalhas lá em Paris. Né? Não, isso só mostra o quanto a gente tem que aprender, tem que verdade. acabar esse negócio de machismo, cara. O negócio é a gente entender que todo mundo tem o seu poder, tem a sua força e vamos explorar isso. E é só a empresa que te procura, o CNPJ, ou há também entidades assistenciais, filantrópicas, famílias, sindicatos, igrejas? Como é que é essa relação? O mundo da comunicação é muito vasto, né? Então a gente já Todo fez... mundo precisa, né? Claro. Eu já fiz palestras beneficentes para a CEMIC, a PAI, né? Então você vai para as instituições e a gente pode fazer isso. Eventos beneficentes a gente faz toda hora. Teve um há pouco tempo atrás com o Rotary, para auxiliar a Casa Dona Vani e tudo mais. Então, algo mais beneficente mesmo. O ingresso todo revertido para auxiliar a instituição. E quando você olha assim, existe também a Win Company, que tem esse desejo de levar um conhecimento de vendas e liderança para que eu possa aumentar a performance do meu time. Sim. Aí você olha para a instituição, então é um movimento social em prol de ajudar alguém. E aí tem a pessoa física também, porque dentro das mentorias você olha para um profissional que, igual a gente estava comentando aqui no off, né? Ele faz uma graduação. Dentro dessa graduação ele percebe que ele aprendeu as ferramentas do passado, que hoje talvez não sejam as mais atualizadas e as mais direcionadas para ele conseguir performar. E aí ele vem atrás de um profissional como eu, que dá mentorias de marketing, vendas, liderança, para entender o que eu devo fazer, como o mercado está atuando. Então, como eu devo estruturar o meu Instagram, como que eu faço uma boa apresentação do meu produto, como que eu faço uma boa negociação. Às vezes você é um médico, um doutor, um educador físico, uma nutricionista, um arquiteto. Você aprendeu tecnicamente tudo dentro da sua graduação. Mas como é que você vende isso? Como é que você negocia? Como é que você apresenta o Porque projeto? lá não foi formado para isso. Não foi trabalhado. Não ensinaram. Não tem uma disciplina. O business, né? Uma venda. Como é que abre uma empresa? Como é que não dá desconto? Então, toda essa parte da negociação, a gente também ensina. Né? Matheus, e como é que é na relação quando o contrato se dá, ou o chamamento, ou o convite? Você se depara muito com a realidade de que o gestor quer que o trabalhador, o colaborador tenha essa formação, mas você identifica que, na verdade, ele precisa primeiro e acontece esse pequeno choque. O que é interessante, assim, uma das obrigações que a gente sempre coloca nos treinamentos é todas as formações que a gente vai fazer de alto impacto em uma empresa, é importantíssimo e quase via de regra que o nosso gestor tem que estar presente. Legal. Senão ele vai achar que é pro outro, né? Que ele não precisa, né? Não, eu já sei, eu já fiz muito. Cara, mas o líder, uma das funções dele é ser referência e ser exemplo, ou seja, estar envolvido. O cara que fala, vai lá e faz, ele ficou no passado. Agora, vamos lá, vamos fazer juntos, é o nosso atual. Então, consequentemente, ele deve participar no treinamento, entender o que é necessário e ouvir essas dores. Às vezes, perceber que existe um colaborador com potencial gigantesco e se não fosse aquela formação... ele não tinha identificado, né? Não tinha percebido. Às vezes até a rotina não permitiu, né? Exatamente. E ele precisa sentir essa dor também, Sim. O gestor, eu penso que... isso vem mudando, né? Com a troca das gerações na gestão. É verdade. A gente percebe que cada vez mais eles estão mais participativos. Ao mesmo tempo, temos que cuidar com uma palavra chamada orgulho. Quando esse gestor, ele olha e percebe que... às vezes eu já sei, às vezes é um negócio muito básico. Cara, mas talvez esse básico aplicado em comunhão com o teu time de colaboradores consiga trazer um resultado que
você estava achando que devia entregar sozinho enquanto líder, enquanto gestor. E não. E você entende que eles compreendem hoje, Matheus, que é uma mentoria, quase que um trabalho de divã, porque não é passe de mágica, né? Porque é processual, né? Sim, claro. Você está falando em empresas mudando propósito, significado, né? Passando por uma cirurgia interna, né? Nem todos entendem isso, né? Querem que seja de uma vez, né? Vai lá, faz, resolve. A gente sempre dá um remédio aí. Não, claro que não. Você imagina, a gente já teve gestores que após um treinamento, né? Um treinamento de 4 horas, talvez um workshop de 4 horas, ele pergunta assim, e aí, vamos lá, pesado, vamos aumentar as vendas? Aí você fala, acabou agora, a gente tá batendo a palma aqui ainda pro palestrante. Você fala assim, se o resultado fosse imediato assim, meu amigo, olha, eu estaria milionário e as empresas que eu atendi estariam quadrilionárias. Né? Exatamente. Não é assim que funciona. Então é entender que dentro de um processo de formação você tem que perceber qual é a fase que eu estou vivendo. O que eu estou vivenciando nesse momento? Qual o processo? Qual fase, né? Aí você vai para ferramentas, desde o PDCA, né? Eu ainda estou planejando, agora vou começar a colocar em ação, aí vou fazer a checagem, as melhorias contínuas. Aí você vai para outros, né? Dentro do CRM mesmo, funil de vendas. Eu estou querendo fazer venda no primeiro contato com o meu cliente? Não, cara, você tem pelo menos 5, 6 contatos de uma venda B2B que ainda precisa acontecer esse processo. E tem todo um encantamento, né? Né? E as fórmulas vão sendo distribuídas. Esse contato, esse modus operandi, te faz perceber assim, o quanto as empresas estão entendendo que elas estão lidando com os sonhos das pessoas, com a alma das pessoas, e não pura e simplesmente um negócio? E hoje a maior reclamação, né, você vai entender dos colaboradores, quando você pega alguns cases de empresa. Colaboradores saindo de algumas empresas de renome nacional. Mas eu quero priorizar eu quero priorizar o meu sonho, o meu objetivo. Né? O meu tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Quando você entende, né, e às vezes demora para esse jovem, né, eu tenho 29 e graças a Deus estou começando a entender isso agora, que o seu tempo é finito nessa terra, você começa a perceber aonde você vai investi-lo. Eu vou colocar ele numa empresa onde o meu líder, ele não me trata como deveria, ele não tem respeito, ele não valoriza o meu trabalho, inclusive quer tomar tempo da minha vida pessoal para o crescimento dele. Cara, será que tem sentido isso? Será que essa relação tá certa, né? Perfeito. É a famosa frase, vale a pena? Cara, se não vale, eu vou buscar uma outra oportunidade, onde eu possa ser valorizado, onde eu possa ajudar o meu próximo, ao meu líder, que ele também cresça, mas que principalmente o meu sonho seja atendido. Né? Esse líder que é de uma geração mais primeira geração de uma empresa ou segunda, ele também precisa passar por mudança, mas geralmente ele é refratário à mudança. A gente já falou sobre isso. Você tem cases, você tem algum exemplo assim de que mais experiente mesmo, um líder, um gestor, entendeu e aceitou a mudança? A gente estava atendendo, eu e o professor Itamar Ribeiro, uma cooperativa chamada Cooper Campus, aqui de Santa Catarina. Tá. O faturamento dela é de 4,5 bilhões para 5 bilhões nesse processo da formação. Aí você começa a entender assim, é possível a gente fazer esse aumento do faturamento? Desde que a liderança entenda que é necessário novas ferramentas. Igual a gente falou, uma venda voltada muito para o mundo do agro. E a gente erroneamente acredita que é uma venda ainda muito chucra, muito simples, onde não é necessário técnica, onde não é necessário ferramenta. O mundo mudou completamente e a liderança percebeu isso. Ela começa a entender que o meu vendedor vai ter que começar a utilizar a inteligência artificial, vai ter que utilizar CRM, vai ter que utilizar de ferramentas para que essa venda consiga acontecer, que essa negociação seja mais próxima, facilitada, ágil e, claro, que traga o resultado. Né? Então, essa mudança da liderança, mesmo do mundo do agro, que a gente sempre preconceituosamente acha que está parada no tempo, que é aquela coisa mais simplória, não, eles estão olhando e pensando como a tecnologia, como a técnica, como a ferramenta pode fazer o meu negócio alavancar. E um time vencedor, Matheus, os RH estão em choque, estão em crise porque o critério de seleção mudou, a abordagem, a graduação precisa também se atualizar. Como é que você identifica isso? Converso com muitos RHs, né? E tem 2 cases de empresa agora que me pediram essa semana, Matheus, tem um vendedor para você indicar? Porque tá difícil selecionar. Olha aí essa frase. E aí você começa a olhar assim, vendedor sempre foi uma função que a maioria das pessoas, das empresas, tinha facilidade de encontrar.
E aí, erroneamente, a gente acha assim, ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou vender. Ah, como se Isso vender aí, fosse isso fácil, aí, né? isso aí. Não, vira vendedor. Ah, meu amigo, se vender fosse assim, todo mundo tava milionário. Tem técnica, tem conhecimento de cliente, conhecimento de produto, negociação, superação de objeções, tanta coisa que a gente precisa capacitar. Virar vendedor não é da noite pro dia. E aí o RH começa a entrar em contato conosco para fazer assim, Matheus, você conhece alguém? Porque quando você olha para o mundo das vendas ou para qualquer outra função, faltam pessoas com desejo de crescimento e de evolução. Você olha para o mundo, pode ser o das vendas, mais uma vez como exemplo. Faltam pessoas que tenham esse desejo de entender que o salário do mês que vem você ainda não tem. Você vai ter que construir. Aquele fixo, talvez, de 1.500, 2.000, ele é algo simbólico para você não morrer de fome, para você não passar necessidade. Mas o teu salário que vai fazer você crescer profissionalmente e conquistar os seus sonhos, é você que faz. E aí, estamos percebendo uma queda nesse desejo. Talvez uma nova geração, talvez um novo método de comportamento, talvez uma nova fase da vida, do país, enfim, qualquer que seja a realidade que cada um queira acreditar. Mas você olha que tem pessoas hoje com mais dificuldade a querer construir o seu resultado. Muitas querem entregar um trabalho e viver daquele resultado, e tá bom, aceitando inclusive a receber menos. Aceitando, inclusive, a não querer ser promovido, a não assumir um cargo de liderança, a não assumir outras funções, priorizando uma qualidade de vida. É bom, é maravilhoso, tranquilo. Mas aí eu sempre fico perguntando assim, será que não é interessante, talvez não era sábio como nossos pais e nossos avós faziam, de que eles talvez prejudicavam um pouco da qualidade de vida enquanto jovens, mesmo que estavam com uma energia, uma gana, um desejo muito grande, para construir uma qualidade de vida melhor numa idade ali de 40, 50, 60 anos para cima. Hoje não, a gente vê um processo inverso. A pessoa que quer viver a qualidade de vida hoje, mas com um futuro incerto. É um tanto quanto perigoso. E a gente tem que começar a conversar com isso com os nossos filhos dentro de casa, com os jovens dentro da escola. O que é que você quer viver? Mas como vai ser o seu futuro? Será que você talvez não esteja penalizando as fases, talvez duas fases importantes da sua vida? Uma onde é o momento de construir resultado e a outra de colher os frutos do seu trabalho? Minha esposa me contava uma história essa semana, curiosidade do dia a dia no consultório, em que a mãe insistia que o filho precisava de remédios. E na conversa, no bate-papo ali, claro que eu não vou explorar mais a fundo, não vou expor ninguém, mas me chamou a atenção o fato de que ela foi descobrindo que essa mãe, ela facilitou tanto a vida daquele garoto, a ponto de não tirar um prato da mesa, que a vida dele está em berço esplêndido. Então, na verdade, ele não está doente é coisa nenhuma, ele está muito folgado. Sim, então, não é remédio. Mas não é culpa dele, se você for pensar bem. É uma geração que talvez tenha batalhado muito e não queira que o filho passe e tal. E esse não querer que o filho passe, às vezes está formando uma geração de não vendedores. Né? E talvez você tenha que pensar assim, eu tenho que entregar uma vida melhor para o meu descendente? Claro, isso é, né? Legal. Mas ao mesmo tempo, pense sempre no futuro. Quem é a pessoa e o profissional que eu estou formando? Isso. Como serão os meus netos? Porque talvez a consequência não venha para o meu filho, mas o meu neto, então, a vida dele vai ser fácil ou vai ser difícil? Baseado na criação que eu dei. Uma excelente pergunta. Como é que é teu universo familiar? Você casado, mora com alguém? Você falou esses dias para mim até, não conseguimos gravar anteriormente porque tua vovó estava doente. Isso. Como é que é a rotina diária familiar do Matheus Greff? Bem legal, bem peculiar. Bom, eu vou fazer minha propaganda, eu sou solteiro, pessoas, então, mulheres, eu tenho 29 anos, não pergunta meu Matheus Greff peso. nas redes sociais, já a gente coloca soleta para você saber. Aí, por favor, né? Estou aí nas melhores redes sociais, mande um direct. Não manda oi, quem tem interesse manda oiê, que daí eu vou saber. Mas o que é interessante da família, eu sou solteiro, né? Moro sozinho, tenho meu pai, minha mãe e minha avó, já são bem de idade, né? E em Cascavel. Aqui em Cascavel. Eu moro uma quadra deles, é uma legal. prioridade para mim, né? Porque como eles são mais de idade, eu acho que... Saiu de casa peronomútil. Peronomútil. Tá pertinho. Acabou aqui, eu vou almoçar na casa da mãe, porque não dá. Faz bem. A vida é muito curta pra gente ficar se distanciando sem um motivo tão aparente, né? Então eu acho que a gente tem que estar próximo. Meu pai, minha mãe e minha avó já são bem idosos, né? Meu pai tem 78, minha mãe 69, minha avó 89, né? Minha avó já tá aí numa fase maravilhosa da vida, né? Uma fase já de colher todos os frutos.
E eu tenho um filho, né? Um filho especial. Esse filho eu sempre tento explicar de uma forma tranquila, mas ele é, na verdade, meu sobrinho. A minha irmã, ela era adotada e tal, e ela teve esse filho. Durante a gravidez, ela usou drogas e álcool, né? E acabou deixando uma síndrome do alcoolismo fetal para ele, misturado com autismo. Então, ele é uma... Eu sempre resumo que ele é uma... Ele tem 15 anos, ele vai ser uma criança de 5 anos o resto da vida. Frequenta pai, vai precisar de cuidadora o resto da vida. E a minha irmã e o marido dela cometeram suicídio, a minha irmã em 2012 e o marido dela em 2020, no meio da pandemia. Ele se atolou em dívidas e acabou não conseguindo sair desse quadro. E então, após o suicídio deles, eu, meu pai e minha mãe, a gente adotou esse filho, né? Que então, bonito isso. Eu sempre falo que meu sobrinho é meu filho, não é de sangue, tem as suas condições de deficiências intelectuais e vamos viver, a vida é assim. Qual o nome dele? O nome dele é Brian Jorge. Brian Jorge. Brian Jorge. Virou teu filhão. Meu filho. Que lindo isso, cara. Certamente você, em uma ou outra palestra, conta essas histórias. Fala um pouco sobre essa experiência. Eu falo assim, Beni, que a vida de cada um ela é uma replicação da vida do outro. Se eu contar essa história aqui, talvez você tenha ouvido e se emocionado e pensado, nossa, que história difícil. Sim, é difícil, mas olha para a sua história, você também talvez tenha algo semelhante, em maior grau, menor grau, mas todos nós, né? Entenda o que eu vou falar, todos nós temos tretas para resolver. A gente tem os nossos problemas. E eu posso encarar o Brian como um problema ou como um fato motivador. E quando eu olho como fato motivador, isso me impulsiona para eu seguir. Tá tudo bem. Eu me lembro do adesivo nos vestiários do Hospital de Câncer de Barretos, que foi uma grande mudança na minha vida, como eu te falei em off, onde nós profissionais nos deparávamos com a seguinte frase diariamente: nunca se esqueça que aquele paciente é o grande amor na vida de alguém. Ah, que legal. Então, isso que você está falando, a importância que você tem na vida dele. Sim. Quando você palestra ou se depara com um time X ou Y, você percebe que determinados mentorados precisam entender a importância pessoal, a sua própria importância na vida de alguém? Eu acho que o ser humano hoje, ele está São as diversas síndromes, ansiedade, depressão, burnout, mas você pode dar o nome que for, a gente não está vivendo a vida como deveríamos. Pode ser qualquer uma das síndromes, mas você olha para você como ser humano, essa vida vale a pena? Será que você olha para hoje e percebe, eu estou trabalhando dentro do meu propósito? Aí você vai para o mundo da religião, você acreditando ou não, você começa a pensar, eu encontrei o meu propósito enquanto existência aqui nessa terra? Aí você vai para um lado mais corporativo, eu estou conseguindo entregar o propósito que a empresa espera de mim? Para isso eu serei remunerado e recompensado, terei os méritos perante aquilo que eu os resultados, né? Exato. As metas foram batidas. Mas eu sinto que hoje o ser humano ele está existindo e deixando de viver. Quando você olha para essa existência, estamos ali. Às vezes ficando 5, 3, 10, 15 anos dentro de uma função que não te dá prazer, que você olha com ansiedade para o fim de semana e com medo e desprazer para a segunda-feira. E você começa a perceber que eu tenho o sentimento de que eu não quero estar aqui. Cara, isso é muito grave. Isso é muito grave. Muito grave, porque quando você não quer estar aqui, a tendência a entregar menos cresce afeta todo o teu entorno, né? Exato. O ser humano, a gente sempre fala isso dentro da formação de educação física, que nós temos a tendência a entregar menos. É o nosso estado de homeostase. Nós, eu e o Beni, estamos em homeostase aqui. Não estamos queimando calorias, nosso batimento está em nível normal. Ou seja, para eu agora ter que pegar uns 100 quilos e tirar do chão, vou ter que fazer um esforço gigantesco, porque eu vou sair do meu estado normal. Na vida profissional é a mesma coisa. Quando eu estou nesse estado de passividade em tudo que eu estou fazendo, a minha tendência a entregar menos é gigantesca. Aí você vai para o seu relacionamento. No começo do seu casamento, você olhava, nossa, eu abria a porta, eu puxava a cadeira, eu pagava o melhor jantar. Quando você conquistou aquilo que você gostaria, passa o tempo, entregamos menos. Não dizemos que amo, não olhamos no olho, não tocamos a pele, não beijamos. Simplesmente existe um casal, mas ele não vive em conjunto. Nós temos uma frase, na verdade é dela para mim, eu acho fantástica, da mulher que eu amo, né, da minha esposa, que é a chave
É a senha, que ela disse assim, ó, o padrão não pode cair. Olha Opa, aí. É verdade, essa verdade. é frase-chave, assim, opa, já pensou assim, ó, tem alguma coisa, boa. caiu o padrão. Não, gostei muito. Boa, muito Vou boa. botar a régua lá pra cima. Sim, Aí, sim. né, Tem que subir esse sarrafo aí. continuo abrindo a porta, continuo puxando a cadeira, fazendo uma comidinha, porque é o padrão, né? Você padronizou, né? Agora se vira para manter, né? Matheus, mas é mentira isso aí? Ué, você não vai no McDonald's, você não quer comer a mesma qualidade de batata frita ou de sanduíche? Verdade, é verdade. O nível de exigência tá lá, não pode cair, não pode cair. E como é que é no dia a dia para que tenham acesso ao teu trabalho? As pessoas vão ao Instagram, é a principal rede que você usa, Matheus? Isso. Tem lá o meu Instagram, então é @mateusgraef.palestrante, Mateus é com TH, Graef é GRAEFF.palestrante lá no Instagram, tem todas as minhas redes sociais. Tem meu WhatsApp também, a gente pode ceder, fiquem à vontade. Tem meu site, mateusgraef.com, eu sou um cara, não tem nem o BR, internacional. Legal. O Matheus Graef para o mundo. É isso. Que é um sobrenome alemão. Alemão, exatamente. Da mãe tinha o Zago, mas daí optaram por não colocar, que era o alemão com o italiano. Já dá pra perceber, né? Bastante. Aí é muito, né? Não, demais. Aí haja comer polenta. E lá no teu Insta, recortes, as indicações, o teu conteúdo sobre esse trabalho que você faz. Isso. Lá você vai encontrar basicamente tudo relacionado ao mundo corporativo e os temas pertinentes a isso. Então, vendas, liderança, marketing, produtividade, gestão do tempo, gestão de pessoas, como ser um líder nessa nova geração e nessa nova fase da liderança. Então lá a gente entrega conteúdo e muito da vivência que a gente tem do mundo corporativo. Você vai ver lá como os clientes conseguiram alavancar os resultados baseado nos conhecimentos que a gente entrega. E sabe o que eu acho muito legal, Matheus? E dentro desse espectro eu me incluo, por ter voltado da Amazônia para a cidade onde eu fui criado, e lá mesmo ter trabalhado muitas coisas promissoras, inovadoras, é que de poucas décadas para cá, e a última principalmente, não há mais o eixo Rio-São Paulo. É para uma coisa ou outra. Sim. Mas você tem, graças ao advento dessa diminuição do tamanho do mundo, em qualquer lugar, em qualquer cidade, pessoas que podem atender necessidades. Né? O teu trabalho mesmo é um trabalho internacional, como você falou. Sim. E tá lá em Cascavel, que é uma cidade que as pessoas que não sabem, é uma das melhores do Brasil para se viver. É verdade. Mas não sabiam, estão sabendo agora. Sim. Mas não procurariam alguém lá de Cascavel tempos atrás. Sim. Né? Procurariam um cara em São Paulo, um cara no Rio de Janeiro. Que legal que isso mudou, né, cara? Isso é muito interessante porque o santo de casa não faz milagre. Mas será que essa casa exterior que a gente está buscando precisa ser uma mansão? Precisa ser em Dubai? Será que precisa ser São Paulo? Cara, tem tanta gente tão capacitada e não precisa ser em Cascavel. Pode ser talvez aí o seu vizinho, o cara que formou com você e trocou de profissão, ele tem um conhecimento gigantesco, uma ferramenta transformadora para sua realidade. E às vezes a gente tá com aquele mundinho fechado. Não, é só o famoso que resolve, é só o grande influencer. No marketing a gente fala, inclusive, que os micro-influencers entregam mais resultado do que a Virgínia, do que não sei quem, que tem milhões. Porque é o pouco, é o pequeno, mas mais espaçado, com mais quantidade, com mais abrangência e mais nichado. Então é isso. Que é aquela caminhada que a gente falou agora há pouco. Exato. Não é de uma hora para outra. Exatamente. Né? Também não precisa demorar uma eternidade. Sim. Mas tem um processo. Exatamente. Tem um processo com as suas respectivas dores. Né? Sim. E o teu trabalho, às vezes, é solo. E você falou que tem o professor Itamar, com quem você trabalha em algumas determinadas necessidades, é isso? Isso, o professor Itamar, a gente sempre se apresenta nas palestras como, esse aqui é meu amigo, meu parceiro, quase filho. Então, considero ele quase um segundo pai também. A gente ontem estava viajando junto, Que joia, hoje tem treinamento, amanhã tem um grandioso evento também. E a gente sempre fala assim, cara, o que é possível a gente incluir o outro, né? Esse fim de semana eu falei para ele, um cuida do outro. Então, que bonito isso, cara, bonito. Porque no mundo profissional a gente tem dificuldade de encontrar isso. Pessoas que vão... Como que eu posso cuidar dessa pessoa para que ela também prospere ao meu lado? Né? Então ele falou assim, Matheus, venda digital é mais tua pegada. Já vamos fazer uma reunião onde eu trabalho mais o presencial, você mais o digital. Eu vou mais na parte de improviso, ele segue mais a roteirização da venda e a gente consegue fazer um bom casamento nisso. Um desafio para você é encontrar quais são os seus bons casamentos profissionais. Entenda quem são essas pessoas que podem te ajudar a fazer essa prosperidade, a construir essa prosperidade na vida. Né? É o John Dooney dizendo, nenhum homem é uma ilha, né? A gente tem essa necessidade, né? Sim. Tem os outros saberes que nos complementam. Quem te inspira além do professor Itamar?
além de Deus e família, que a gente nunca pode deixar de citar, mas tem alguns comunicadores tão interessantes, né? Você olha para... parece que eu não tenho idade para isso, né? Mas eu lembro do Golias. O Golias é um gênio. O Golias é um gênio. Você olha para como ele fazia Gênio, através de um... gênio. No roteiro, ele era engraçado. Isso que talvez as pessoas talvez não lembrem, não percebam isso. Ronald Golias, um gênio. O Ele Creed. era o Bronco. O Bronco. Ele era no roteiro muito engraçado, mas quando ele fugia, quando ele quebrava a quarta parede, quando ele ia para o improviso, para a essência dele, ele conseguia trazer algo diferenciado. Ele conseguia fazer, inclusive, a quebra dos outros. A Nair Belo ria, o Carlos Alberto de Nóbrega ria, a Hebe ria, porque elas se quebravam com aquilo que era o inesperado. E para mim essa comunicação é gigantesca. Aí você vai para Silvio Santos, você vai para Jô Soares, o nível de intelecto, o nível de construção das ideias é gigantesco. Que legal. Ídolos que também são meus. E eu lembro com muito carinho, uma das melhores entrevistas que o Jô fez foi com o Ronald Golias, né? E no YouTube, de vez em quando, eu encontro para assistir outra vez, que ali é Jô com Chico Anísio, Jô com Golias. Sim. Aí é aula, né? Falei, senta que lá vem a história. Muito, demais. E no cinema, você falou do Selton, do Palhaço. O que você gosta de assistir, Matheus? Eu gosto muito, assim, ó, eu sou da você comédia. indica nas palestras, por exemplo? Claro. Dentro das palestras tem os famosos filmes de vendas, né? Que você pode assistir, Lobo de Wall Street e tal. Eu gosto de fugir um pouco do diferencial. Se você for pensar assim hoje enquanto apresentação e comunicação, gosto muito do exemplo do Rei do Show, do Hugh Jackman. Né? Sim, maravilhoso. Que é basicamente a história do criador do circo e tal, do P.T. Barnum. E aí você olha para essa história... Eu assisto pelo menos 2, 3 vezes por ano, choro em todas as vezes, que joia. Canto as músicas. Se eu fosse mais magro, dançaria as danças do musical. Mas eu gosto sempre de pensar que ali é uma dos simbolismos, né? Claro que é cinematográfico, muitas coisas da história foram mudadas. Quando você olha para a história original, é bem diferente, mas ali é uma boa representação do que é um verdadeiro show. Do quanto um vendedor, do quanto um líder, do quanto um comunicador consegue colocar artimanhas de um show para que a sua apresentação, ou para que a sua venda, ou para que a sua reunião seja diferenciada, seja impactante, que gere uma transformação. Nesse filme, por exemplo, ele sempre tenta buscar assim, o que é que eu posso trazer de impactante? É a apresentação, é o bonito, é a decoração, é um elemento diferente, vamos trazer um elefante, vamos trazer um não sei o quê. É o impactante que gera transformação. Eu acho que é um bom exemplo. Se você fosse indicar um filme hoje, qual você indicaria? Assistam O Palhaço. O Palhaço. O Palhaço, do Selton Mello. Começamos com ele, estamos terminando com ele. Eu também digo sempre, nas palestras, geralmente quando eu indico filmes, eu falo do Palhaço. Sim. E quando indico livros, geralmente eu falo do Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que gosto muito de indicar esse. E eu estou lendo o Responsabilidade Extrema. Lendo e marcando. E transformando em cases e palestras, que é um livro dos Navy SEALs americanos, que falam sobre como que eles utilizavam na trincheira, utilizam nas corporações. Recomendo. Maravilhoso. Você indica livros também nas palestras? Tem um que eu acho que é bem interessante, principalmente para o mundo das vendas, que o nome do livro é A Bíblia de Vendas. Olha que legal. Ele é um livro assim basicão, pequeno assim, mas eu gosto muito da metodologia, porque ele não entrega simplesmente técnicas de venda. Ele constrói o livro como se fossem os capítulos da Bíblia. Então, desde o começo até a finalização. E você percebendo, dentro desses capítulos, quais são os provérbios que eu devo saber, quais são as ferramentas que eu devo utilizar, os cases de sucesso lá dentro. Então, construído dentro de uma metodologia de capítulos, onde você consegue fazer a progressão na sua venda. Eu acho que para todo vendedor, ou para qualquer pessoa, porque a gente trabalha com vendas a todo momento, você líder negocia a todo momento. Então, para todos nós, esse Bíblia de Vendas seria bem interessante. Vou agradecer a dois Matheus, o que está no vídeo e o que está nos bastidores, nos ajudando, o Andrezinho, o Leozinho também, toda a equipe da Estação Hub One. Nós conversamos com o Matheus Graeff, que dispensa comentários porque o currículo é gigante e a trajetória é ainda maior e ainda tem muito pela frente. Voltaremos a conversar, quem sabe o professor Itamar vem numa próxima prosa por aqui. Não esqueça de Matheus Graeff, tem H e tem 2 Fs no final. E para os que desejam um contato mais íntimo é Oiê, que tem que Obrigado. dizer, tá bom? Não esqueça do chapéuzinho. Obrigado, Matheus. Obrigado, Beni. Prazerzão te conhecer. Obrigado à estação, obrigado ao Beni, obrigado a todos vocês. Cara, sigam lá, a gente tem um conteúdo muito bacana. E não precisa mandar Oiê, não, é só brincadeira, mas
converse. Cara, tem tanta coisa bacana que a gente pode trocar de ideias de comunicação, de dicas, ferramentas. E eu sou sempre muito acessível. A gente às vezes olha pro palestrante, pro professor, ele é uma estrela, é difícil o contato com ele. Cara, me manda um direct, uma mensagem, a gente vai estar conversando. Se eu puder transformar a tua vida para melhor, tô feliz. Aproveito para mandar um beijão também, agradecer a Amanda, que foi quem nos indicou esse entrevistado tão amável, que nos atendeu aqui prontamente. Obrigado. Mais uma vez, estamos na Estação Hub One em Cascavel, podcast Estação. Dê o like, compartilhe e dê indicações, dicas também, sugestões de que temas que você gostaria que nós abordássemos aqui no nosso espaço de prosa e conversa contínuas. Beijão, fique na paz. God bless you. Bye, bye. Até mais, tchau, tchau.